articulação com o Ministério das Comunicações para viabilizar tanto o próprio sistema de TV digital como futuramente o sistema de rádio digital no Brasil. Para a gente falar um pouco de digitalização e retomar um pouco essas iniciativas que desenvolvemos ao longo desses anos e um pouco do que a gente discutiu no encontro da Frente de Rádio e TV Digital Democrática, a gente ainda tem um questionamento, tem em suspenso essa questão da TV digital, que já foi implementada em São Paulo, recém-implementada no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tem um cronograma em curso. Todas as questões colocadas em relação ao conversor mais caro do que o que foi originalmente apontado pelo próprio sistema brasileiro, que foi desenvolvido na PUC do Rio Grande do Sul. A gente tem a questão mesmo do processo, do próprio sistema, né, escolhido, né, o japonês, que era o mais caro dentre os três testados, americano, o europeu e o japonês, e tinha a viabilidade do sistema brasileiro, que era mais acessível, que era mais econômico do ponto de vista até mesmo da construção, né, do desenvolvimento dele ao longo do país, considerando o território, que tem vários acidentes geográficos, então ele é favorável do ponto de vista tecnológico, não só do econômico, e ele foi renegado em função de uma construção para além do Estado, para além do Ministério das Comunicações, no âmbito e na relação da ABERT, da Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, junto com o Ministério das Comunicações. O que a gente perde em relação a isso é o trabalho mais bem qualificado, o trabalho mais bem desenvolvido de engenheiros técnicos que trabalharam na construção do sistema brasileiro de TV digital. Perdemos a sociedade que vai precisar adquirir produtos mais baratos, ou que vai, ou não, principalmente vai conseguir adquirir produtos mais baratos justamente por conta de um subsídio que o governo vai dar, o que significa dinheiro da população para viabilizar esses equipamentos, vai trabalhar com um plano de canalização ou com a ocupação desses canais a partir do decreto de 2006, que é um decreto que não aumenta, que não diversifica a entrada de atores, de programadores, de operadores, de produtores dentro do próprio processo de construção da TV digital, e que abre, por outro lado, uma demanda futura aí, né, para a sociedade se mobilizar em torno, que é justamente de viabilizar uma regulação relacionada à abertura de canais, ao entendimento de que se hoje nós temos, dentro da alta definição que foi configurada pelo sistema japonês, incorporado a algumas especificações brasileiras, o sistema de alta definição ele comporta, até o momento, dentro da faixa de concessão dada às emissoras, comporta uma faixa de programação, e o formato padrão comportaria 4 faixas de programação. Algumas empresas estão investindo na configuração de toda a sua programação para o formato de alta definição, para compor, né, a área de concessão a que elas têm direito. No caso, o termo do decreto foi consignação, não foi concessão, que dá margem a uma outra problematização jurídica. O que os professores da Escola Politécnica da USP estão investindo, estão testando, é a possibilidade justamente de, dentro de um canal de alta definição, ou dentro de uma faixa onde caberia hoje, dentro dos estudos conhecidos, uma faixa de programação, se colocar 2 faixas de programação em alta definição, onde caberiam 4 de definição padrão, caberia 6 faixas de programação. Isso daí estão em teste na USP. Isso demandaria o quê? Em relação à sociedade, a possibilidade de brigar por uma outra recomposição dessa canalização e destinar a outros atores que não os existentes o acesso a essa programação para viabilizar outros programas. O que acontece é que o decreto 5820 de 2006 ele coloca que
os canais, as grandes redes de comunicação, elas têm direito à consignação de uma faixa extra para viabilizar, nesse período de transição do analógico para o digital, os testes necessários com o formato digital, o que significa que dentro por exemplo, a cidade de São Paulo vai ter que reordenar o decreto para caber novos atores, por exemplo, porque toda a grade ficou inviabilizada. Em algumas outras cidades também vai ter esse tipo de problema e, de um modo geral, quer dizer, uma boa parte da área disponível ela fica inviabilizada. Em relação ao rádio digital, o sistema que está sendo viabilizado ele é bem mais perverso, porque ele simplesmente transforma em digital as concessões analógicas. Então não há problema com a abertura de novos atores, porque não vai mexer no plano de canalização necessariamente. O modelo se chama In-Band On-Channel, IBOC, significa o canal permanece na mesma banda e se transforma em digital. E ele só não foi aprovado ainda porque existem problemas técnicos dentro do próprio sistema em relação ao próprio setor empresarial. Então esses entraves, eles impõem à sociedade uma mobilização que seja mais incisiva, que se utilize de recursos, né, dentro dessa perspectiva da democracia direta, dos conselhos, de ações civis públicas que existem, mas que estão, quem entrou, por exemplo, com uma ação civil pública contra o decreto que estabelece a TV digital no Brasil foi o PSOL. E essa é uma ação pública que, enfim, ela não é trazida à tona pela sociedade civil, ela não foi investida ao longo do processo pela sociedade civil, não houve um debate, mais amplo, mais contributivo por parte da sociedade civil. Então existe um caminho, a ser incorporado por parte de atores da sociedade civil em relação a essa construção de políticas alternativas de comunicação.